A segunda forma de organização da administração pública brasileira é sistema de atividade, aonde a organização divide tudo que ela tem que fazer em vários níveis, ou seja, ela vai dividir competências. Aqui também nós temos 3 características. A primeira, departamentalização, ou seja, você vai agrupar de maneira lógica as atividades e vai departamentalizar, você vai criar departamentos. Departamento da Polícia Federal, Banco Central, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correio, INSS. Você dividiu, você departamentalizou, você dividiu as competências. Por quê? Para ficar algo mais otimizado, mais organizado, tanto para a administração controlar, tanto para o cidadão saber. Se você tem um problema com o imposto de renda, você sabe onde você vai na Receita Federal. Se você tem um problema porque você quer se aposentar, onde você vai? No INSS. Você tem um problema eleitoral, você vai no TRE. Você tem um problema financeiro, vai em alguma instituição financeira. Você quer fazer um BO, um boletim de ocorrência, você vai em uma delegacia. Ou seja, a administração pública ela divide, ela fragmenta em departamentos para você cidadão saber aonde recorrer e para ela também conseguir saber de quem cobrar, como cobrar, quais competências delegar para quem, correto? A segunda característica é o quê? Definição. Aqui ela vai definir os cargos, vai definir os níveis de cargos, quantos precisam e vai definir a competência. Aqui define-se, tá, mas o que o Bacen faz? Eu já departamentalizei e dei a ele uma função, mas o que ele faz? Quem vai trabalhar ali? A gente define. Terceira característica, definição do nível hierárquico, das competências por nível hierárquico. Ou seja, o que o presidente do Bacen pode fazer, o que o presidente do INSS pode determinar, e daí vai descendo. O que os analistas fazem? O que os técnicos fazem? Então você define, você dá uma definição por nível. Por quê? Para cada um, quando você consegue mostrar bem ao certo cada competência, o que cada um faz, fica mais fácil de controlar e fica mais fácil da pessoa realmente saber o que ela deve e como ela deve desempenhar as suas atividades. A próxima classificação, a próxima forma de organizar a administração pública brasileira é, contudo, ao sistema de comunicação. Comunicar, sistema de comunicação. O sistema de comunicação ele é complexo, por quê? Porque envolve toda a comunicação. Por quê? Nós somos uma administração só, uma administração pública de uma nação, de um país. Mas nós departamentalizamos, nós temos vários órgãos, mas nós precisamos interligar, comunicar, ter dados. Por quê? Porque o presidente precisa tomar decisões e ele precisa dos pareceres, ele precisa da comunicação. E essa comunicação é essencial, são bancos de dados, trocar informações entre bancos de dados, entre coleta. Você usa dados de outra organização, de outro órgão da administração para pautar pesquisas ou para colocar investimentos. Então, apesar de ser uma administração pública departamentalizada, ela precisa, através da comunicação, ser interligada. Esse é um avanço que a sociedade brasileira, que a administração pública brasileira está tentando desenvolver. Por quê? Ainda não é muito comum, ainda nós temos bancos de dados muito restritos. Apesar de ser administração pública, ainda não são interligados. Mas estamos dando passo para isso, para interligar os bancos de dados e conseguir filtrar as informações e passar para você, para o cidadão e até mesmo para o governo, para a tomada de decisão, informações mais precisas e mais claras. Agora, cuidado, a gente tem que fazer uma observação. Determinar, depende, toda determinação de qual forma, qual sistema de autoridade, qual sistema de atividade e qual sistema de comunicação que você vai empregar naquele órgão, ele vai depender do quê?